Na viatura estão os soldados Weden Silva Soares, que é quem dirige e usa a câmera corporal, e Yasmin Cursino Ferreira, que não está com equipamento. Às 2h58 da manhã da última sexta, eles entram na rua Edmundo Aldran, em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Segundos depois, o retrovisor do carro bate no braço de um homem. O Weden para e dá ré. A rua é lugar pra você estar andando, o carro... Não, mas o senhor... Steve é uma gíria policial usada entre os agentes para se referir a um colega de farda. Quem discute com os policiais são Luciano Gonçalves dos Santos e Tauana da Silva Salmásio. Yasmin, que estava no passageiro, sai do carro. Afasta. Vai, sai fora. O Weden também desembarca. E às 2h59 dá para ouvir o barulho do tiro. Era para ser apenas mais uma noite comum na Zona Leste de São Paulo. Uma jovem cheia de planos, com sonhos simples, mas reais. Teve sua vida interrompida de forma brutal. Um disparo, uma abordagem policial e uma pergunta que ainda ecoa. O que realmente aconteceu naquela noite? O caso de Tauana Salmásio rapidamente ganhou repercussão nacional. Não apenas pela tragédia, mas pelas dúvidas, pelas versões conflitantes e pela sensação de que algo não está completamente esclarecido. Testemunhas dizem uma coisa, a polícia diz outra, e no meio de tudo isso, uma família destruída, tentando entender como tudo terminou assim. Aí, Steve! Você atirou? Você atirou nela? Você atirou no meu pessoal, Steve? Por quê? Na minha cara. Bateu não? Você atirou no meu pessoal? Aí, vai pra lá, cara! Vai pra lá! Não atira, não atira! Se afasta! Hoje, você vai acompanhar cada detalhe desse caso, do início da abordagem até as consequências que vieram depois. Mas já fica o aviso, essa história não é simples, e talvez no final você também fique com mais perguntas do que respostas. Se você gosta de vídeos com essa temática de crimes reais, considere se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante e nos ajuda a continuar produzindo vídeo. Acione o sininho das notificações. Através dele, o YouTube te informa todas as vezes em que tiver vídeo novo aqui no canal. A sua presença aqui no nosso canal é muito importante. É bom ter você como espectador. Por aqui, cada detalhe importa. Antes de falar sobre o que aconteceu naquela noite, é importante entender quem era Tauana. Ela não era apenas mais um nome na manchete. Tauana Salmásio era uma jovem descrita por amigos e familiares como alguém alegre, carismática e cheia de vida. Tinha sonhos, planos e uma rotina comum, como qualquer outra pessoa de sua idade. Segundo relatos divulgados pela imprensa, ela mantinha uma vida social ativa, era próxima à família e tinha um círculo de amizade bem definido. Pessoas que a conheciam afirmam que ela não era envolvida com crimes e que sua morte pegou todos de surpresa. E talvez seja exatamente isso que torne esse caso ainda mais impactante. Copom, rua Edmundo Aldran. Aciona o resgate, Mano, a menina tá baleada, qual que você atirou? Pera aí, já tá vindo o resgate, tá? Ô, reitera o resgate aí, reitera o resgate. Ai, tá doendo. Pessoas que a conheciam afirmam que ela não era envolvida com coisas erradas e que sua morte pegou todos completamente de surpresa. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso ainda mais impactante, porque não estamos falando de alguém que vivia em situações extremas. Estamos falando de uma jovem que poderia ser qualquer pessoa, qualquer amiga, vizinha ou filha. Tudo aconteceu na Zona Leste de São Paulo, em uma região populosa, marcada por uma rotina intensa e, como muitas áreas urbanas, com muita atividade policial. Naquela noite, a polícia militar realizava uma ação. Ainda não está totalmente claro o contexto da abordagem, mas o que se sabe é que houve uma interação entre os policiais, Tauana e o seu esposo. Foi nesse exato momento que tudo saiu do controle. E o retrovisor acabou pegando o cara lá e eles vieram pra cima da viatura. Aí a Fox desembarcou. Quando desembarcou, foi pra cima dela, deu um tapa na cara dela e tava continuando pra cima dela e atirou nela.
Segundo a versão divulgada pelas autoridades, os policiais teriam reagido a uma situação considerada suspeita ou de risco. Em meio a essa abordagem, um disparo foi efetuado. E esse disparo atingiu Tawana. Mas é justamente aqui que começam as dúvidas, porque testemunhas apresentam uma versão diferente. Algumas pessoas que estavam próximas alegam que houve ameaça clara e que a ação policial teria sido precipitada. Outros afirmam que o uso da força foi desproporcional. E como em muitos casos envolvendo intenção policial, a verdade parece fragmentada, dividida entre o que foi registrado oficialmente e o que foi vivido por quem estava ali. Relaxa, agora já foi, já. Ela tá ficando branco lá dela. Cadê o resgate, Gil? Cupom, reitera o resgate para Edmundo Aldran. Após o disparo, o cenário mudou rapidamente. Após o disparo, o cenário rapidamente se transformou. Tawana foi atingida e precisou ser atendida rapidamente. Mas infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. Também é importante frisar que houve uma demora exacerbada do atendimento móvel de urgência, acionado pelos policiais. A confirmação da perda de sua vida gerou revolta imediata. Familiares, amigos e moradores da região começaram a questionar o que havia acontecido. Como uma abordagem policial, todavia simples, terminaria com a perda da vida da jovem. Houve erro? Houve excesso? Ou foi de fato uma situação inevitável? Essas são perguntas que começaram rapidamente a circular pelas redes sociais. O que aconteceu? Eu tava tentando afastar o cara, aí ela desceu, a mulher já foi pro lado dela, começou o embate lá, ela deu tapa nela. Aí quando eu vi o disparo, achei até que tinha tirado no chão, mas se ela tava indo pra cima dela, tá certo. Aqui seria interessante, eu não sei se pegou na copa, eu acho que não, mas seria interessante achar uma câmera que mostra ela te dando tapa na cara. Sim. E enquanto isso, a dor da família só aumentava, porque independentemente das versões, o resultado era o só, a perda de uma vida. O caso ganhou destaque nacional, portais de notícias, programas de televisão e milhares de pessoas em redes sociais passaram a discutir o ocorrido. A perda de Tawana levantou debates importantes sobre o uso da força policial, sobre abordagens em áreas urbanas e periféricas, sobre como situações assim poderiam ser evitadas. Protestos começaram a surgir, pessoas pedindo justiça, transparência e respostas. A família de Tawana se manifestou publicamente, cobrando uma intervenção rigorosa e a responsabilização dos militares envolvidos, caso fosse comprovado o erro. Porque para eles não se trata apenas de um caso policial, se trata de uma filha, uma amiga, uma pessoa que não vai mais voltar. Como acontece em casos desse tipo, foi aberta uma investigação. A conduta da policial envolvida passou a ser analisada. Imagens, depoimentos e laudos. Tudo começou a ser reunido para tentar reconstruir exatamente o que aconteceu. Mas esse processo raramente é simples, porque envolve múltiplas versões, interesses diferentes e muitas das vezes a falta de provas conclusivas no momento inicial. Não era pra ter atirado, né? Mas antes de atirar, que ela vir pra cima de você, te bater, pegar sua arma. Porque se ela vai pra cima de você e começa a te bater, o cara ia me segurar. A principal questão gira em torno de apenas um ponto. O disparo foi justificado? Houve excesso? Essa resposta depende de uma análise detalhada que pode levar tempo. Enquanto isso, a sensação de injustiça cresce entre aqueles que acreditam que Tawana não deveria ter perdido sua vida daquela forma. Mais do que um caso isolado, a perda de Tawana levanta um debate maior sobre segurança pública, preparo policial e os limites do uso da força. Casos como esse não são apenas estatísticas, eles apresentam histórias interrompidas, famílias destruídas e uma sociedade que busca respostas. Porque no final, a pergunta que fica não é apenas o que aconteceu, mas sim, isso poderia ter sido evitado? A história de Tawana Salmásio termina da forma mais trágica possível. Mas o caso ainda está longe de terminar. As investigações continuam. As perguntas seguem sem respostas. E uma família segue em busca de justiça. Talvez a verdade completa ainda venha à tona. Ou talvez
esse seja mais um daqueles casos marcados por versões conflitantes. O que não muda é que uma vida foi perdida e que histórias como essa precisam ser contadas. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião. Você acredita que houve excesso nessa abordagem ou acha que foi uma ação justificada? Tauana de fato foi para cima da policial e o tiro foi proporcional à sua ação? Se quiser acompanhar mais casos como esse, se inscreva no canal, porque aqui cada detalhe importa. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por aqui eu vou indo nessa, um abraço e falou!